Bom, a pauta desse vídeo é a cogestão como modelo de gestão na saúde. Essa diretriz de cogestão é um modo de fazer gestão, no sentido de modo de conduzir serviço, grupos, equipes, serviços de saúde, no caso, ou seja, é um modelo de gerir. E assim é proposta para se trabalhar, né, ou operar no trabalho em saúde, superando outros modelos de gestão que têm a tradição de verticalidade, de mais centralização, e por isso mesmo são limitadores ou impeditivos de participação dos trabalhadores. Nos modelos de gestão chamados de taylorizados e fordistas, que são modelos inspirados em Taylor e Ford, os trabalhadores não participam das decisões e devem somente se submeter aos interesses da organização e executar as atribuições que são prescritas, cumprem protocolos, atendimentos, etc. Então, desde muito tempo que já se comprovou que isso produz alienação no trabalho, isso produz insatisfação, adoecimento, mas também produz descompromisso com o trabalho. Quer dizer, se as pessoas são impedidas de participar, elas também se recusam a criar vínculos e compromissos com o trabalho e com a melhoria dos processos, ou seja, não se cria corresponsabilidade no trabalho. Então, com a cogestão, ou também chamada gestão compartilhada, gestão participativa, a perspectiva é de promover democratização nas organizações. E não é qualquer participação, é uma participação ativa, chamada de uma participação protagonista, com o quê? Com as análises dos processos, das tarefas, dos fazeres, dos vínculos, com avaliações, com a tomada de decisões e com o planejamento, que se compõe de intervenções para melhorar o trabalho. Como que se faz isso, né? Essa coisa da cogestão? É uma diretriz, isso é entendido como uma diretriz, que reflete uma ética de construção coletiva e se faz por metodologia apropriada para tal. Obviamente, tratando-se de uma metodologia, não apenas uma intenção ou um jeito de cada um, como metodologia, há que agregar um conjunto de dispositivos e ferramentas para se operar com isso, com a cogestão. E aqui eu já lembro que essas ferramentas e conceitos estarão bem detalhados nas referências bibliográficas já indicadas. Bom, nesse sentido metodológico, eu vou destacar aqui alguns elementos que fiquem numa sequência mais didática para cumprir o próprio tempo desse vídeo. Um primeiro elemento, né, um princípio que eu vou destacar, que é o respeito e valorização das diferenças. Cogerir pressupõe a valorização e a articulação de diferenças, e quando a gente diz diferença, referimos-nos à diferença de saberes, das profissões, dos lugares que cada um e todos ocupam nas organizações, na hierarquia institucional, nas experiências, das histórias de cada um, dos interesses de cada um. Disse um princípio, vou dizer agora uma estratégia que é importantíssima na cogestão, que é a construção de projetos comuns a partir das diferenças, não temer a divergência, não temer o contraditório, não se paralisar em oposições de visões, de pensamentos, mas o desafio de construir projetos comuns, que são projetos não anulando as diferenças, mas articulando os diferentes interesses de todos os sujeitos envolvidos numa determinada situação. E todos os sujeitos, vale aqui enfatizar, o que se preza na saúde, na produção da saúde, né? Os sujeitos são usuários, trabalhadores e gestores. São o conjunto, né, desses atores de interesse na produção da saúde. Um outro elemento a destacar, os dispositivos que possibilitam praticar a cogestão. Aqui se trata, então, de método, dispositivos que possibilitam que estejam juntos trabalhadores, gestores e usuários. Gestores, né, chefias, gerentes e usuários. Esses dispositivos se traduzem como espaços coletivos,
espaços coletivos com vários exemplos que já são bem testados no campo da saúde pública. Entre eles, uma listinha aqui de interesse. Os chamados colegiados gestores, que se compõem de trabalhadores e chefias, gerentes, as reuniões de equipe, sejam reuniões locais, reuniões entre serviços, reuniões entre serviços e outros setores. Os colegiados, evidentemente, são colegiados locais de cada serviço, colegiados de regional, de distrito, colegiados de nível mais central. Oficinas de vários tipos, várias modalidades, e que tenham como foco os processos de trabalho, a organização e a própria gestão. Reúnem pessoas, né? Reúnem os diferentes, nesse sentido, que são espaços coletivos. Os encontros de supervisão comuns e usuais na saúde mental são espaços coletivos, todos esses, porque põem em interface todos os tipos de atores envolvidos na saúde. E são espaços possíveis para a cogestão, desde que, na sua condução, garanta-se que a palavra circule livremente. Isso é uma certa premissa que serve como um mantra que eu repito sempre: espaço para a palavra circular, ou seja, onde as diferenças ganham visibilidade e sejam a base para a construção de projetos comuns. Né? Não é participar apenas como mera escuta. Bom, algo que enfatizamos muito nesse espaço é a tônica de se colocar o trabalho em análise, o desafio metodológico. Quer dizer, trazer para esses espaços e para a pauta as questões do trabalho, que são vivências, que são percepções, são os incômodos que perpassam todos os sujeitos, os modos de inserção das pessoas ali, os processos. Em outros termos, a pauta não pode se reduzir a planos, a metas, aos problemas gerais, mas entendendo que o trabalho não é só isso, o trabalho é mais do que isso, são as relações envolvidas nele. E se é assim, há que se lidar com conceitos, ferramentas, para aumentar a capacidade das equipes em lidar com isso, com as relações, lidar com os conflitos próprios às relações, fazer análises coletivas, abrir negociações e fazer as contratualizações ou recontratualizações num certo constante, né, numa dinâmica de pactuação e repactuação permanente. Isso tem, claro, um caráter pedagógico, que é de qualificação das pessoas para esses próprios processos, qualificar-se para gerir em cogestão, tanto trabalhadores quanto as chefias. Se não for nessa amplitude do funcionamento de um espaço coletivo, de um serviço, de um ambiente de trabalho, esses espaços que se chamam de coletivos, esses espaços, na verdade, repetiriam a tradição verticalizada e burocrática e não de cogestão. Então, essa amplitude do modo de condução, do modo de fazer as pautas, a variabilidade das pautas, a livre circulação da palavra, é o que garante a cogestão. Há conceitos, então, que vêm embutidos na ideia de cogestão. Eu vou destacar aqui um ou dois deles. O primeiro, o que nós entendemos como inseparabilidade entre atenção e gestão, ou entre clínica e política, que é um referencial da Política Nacional de Humanização, esse princípio, que se traduz como é inseparável ou indissociável atender e gerir, cuidar e gerir, no sentido de uma afirmação de que é impossível pensar a melhoria do cuidado ao outro, a atenção ao usuário, se não cuidarmos, se não mexermos na organização do trabalho, nas relações internas, em equipe, ou seja, esse âmbito que é da gestão, e uma coisa vinculada à outra, alertando o tempo inteiro que para se cuidar do outro, há que cuidar de si, cuidar do trabalho, da organização do trabalho. Esse é um princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão. Um outro conceito importantíssimo que vem embutido na cogestão é de protagonismo e autonomia.
Protagonismo e autonomia no sentido de aumento da capacidade das equipes e de cada um e de todos, de irem construindo projetos comuns e construindo ou modulando as regras que possam guiar o funcionamento de um coletivo, de um serviço, ou seja, a criação de regras para si e para o coletivo. Ao invés de obediência cega e simplificada a regras que vêm de fora, como que as equipes, os serviços crescem no protagonismo e autonomia, na medida que criam regras, ajustam regras, modulam isso para a corresponsabilidade com o que é por ser feito, com o que é por ser conduzido naquele trabalho. Protagonismo também, porque assim se vai criando em coletivo as condições para que cada um se realize na relação com o trabalho, onde se sinta pertencido, onde que seja possível a criação do sentido ao trabalho, à prática, onde se cria oportunidade de trocas que favoreçam o crescimento pessoal e profissional, já que o trabalho não é um lugar apenas para fazeção de coisas para o outro, ela é também a ideia de indissociabilidade lá, ligada à satisfação dos trabalhadores e à organização do trabalho, lugar para reconhecimento, para promover valorização, satisfação. Então, isso é que altera a condição dos sujeitos que habitam o trabalho, a condição de seu compromisso, seu comprometimento com uma ética. Né? Podendo participar, cuidam melhor de si, do coletivo e dos outros. Bom, por fim, para puxar, ou para ir chegando ao fim, para puxar uma finalidade maior na perspectiva da cogestão, deve ser compreendida no desafio de um novo pacto sanitário, entendendo que pacto aí é aquilo que estimula a participação ampliada, quer dizer, ampliada porque seria uma gestão feita não somente por chefias, por gerentes, por coordenações, mas com a participação ativa e protagonista de trabalhadores e usuários, na medida que são incluídos no nosso horizonte de sempre necessário interesse aí, e também tendo como foco aprendizagens institucionais sobre essas próprias novas modalidades de fazer gestão. Então, o pacto sanitário que traga e que estimule isso. Esse pacto se constitui numa caminhada, ele não é algo estanque, mas é uma caminhada onde se vai aprendendo a incluir tudo isso que a gente falou anteriormente, incluir as pautas, problemas, conflitos, projetos, metas, regras, interesses, etc., garantindo que se discuta coletivamente e fazendo planos, propostas e tomadas de decisão coletivas. E a finalidade especial nessa caminhada é ir aumentando o grau de confiança do próprio grupo, no próprio grupo, grau de corresponsabilização e tecendo as redes de compromissos que sustentam o trabalho, sustentam as relações de trabalho e cumprimento do que vem a ser a finalidade do serviço. Bom, na RAPS, eu falei que puxaria já indo para o final, agora um bloco, só para finalizar mesmo, na RAPS do SUS-BH, como é que isso tem sido praticado? Né? Como é que é essa experimentação? Já de vários tempos, porque a própria política de saúde mental com a reforma psiquiátrica pressupõe participação, nada mais de caráter inclusivo, participativo, do que a reforma psiquiátrica, mas o desafio de operar no dia a dia, ele não é algo simples. Então, para resumir como se tem tentado crescer e avançar na RAPS-BH, seriam dois âmbitos de abordagem aqui. Um grande âmbito pode ser resumido aqui como os espaços coletivos espalhados na rede SUS-BH, saúde mental especialmente. Então, esses espaços possibilitam o tempo inteiro interações frequentes entre trabalhadores, gestores e usuários em campo. São espaços onde se constrói cotidianamente a política de saúde mental, já que ela não se dá de cima para baixo, numa perspectiva burocrática, ela precisa se dar na construção do cotidiano, então são esses espaços, onde se discutem casos, mas também a organização do trabalho para dar conta dos casos, discute a interação entre equipes, entre serviços,
E aí contempla esses espaços tudo o que eu falei anteriormente. Então, contempla, eles se revelam, se operam por meio de colegiados, por meio de reuniões de equipe, reuniões de micro-regiões, micro-áreas, reuniões de supervisão, reuniões de matriciamento, os colegiados, os fóruns de várias ordens. Esses são os dispositivos, eles trazem em si várias temáticas que representam tanto interesses macroinstitucionais como os de âmbito mais singular das realidades locais, ou seja, a diferença e a articulação dos diferentes tipos de interesses, e contempla um modo de funcionar que fomenta o protagonismo dos trabalhadores no debate. Agora, inclusive por ser desafio de construção cotidiana, por meio da cogestão, e que aqui podemos ficar em alerta o tempo inteiro, que essas situações, espaços, propostas, precisam o tempo inteiro estar em análise, porque por meio da análise coletiva, participativa, é que a gente vai dando conta de ver se os espaços estão realmente funcionando com essa lógica da livre circulação da palavra e do protagonismo. Então, a necessidade de avaliação permanente como também um elemento que está agregado à cogestão. E um outro âmbito que se pode falar de cogestão na saúde mental é na organização estratégica da atual GERSAM, na gerência de saúde mental. A organização estratégica da GERSAM, então, ela traz várias sub-áreas configuradas como coordenações, como referências técnicas, são atores que ocupam o nível central e distrital. Essas áreas, essas pessoas, essas referências, essas coordenações, esses gerentes, eles se articulam para construir coletivamente os rumos da política, e nesses espaços onde tornam-se representativos da rede, incluem-se em vários momentos os trabalhadores, e são espaços onde se constrói coletivamente os rumos da política, os rumos, as metas, a organização do trabalho. Conta com a presença, né, de vários atores de interesse, com vários espaços e agendas pondo em interface esses representantes, e, muitíssimo importante, buscam fomentar não só a política de saúde mental, mas o modo da política se implementar. Vem aí o desafio máximo da cogestão, o modo de fazer. Quer dizer, é um modo que vem com a intenção de que seja com o máximo de participação e compartilhamento. Daí a necessidade de análise permanente em coletivo, de certa vigilância analítica aí, para que, por meio das análises coletivas, a gente veja em que rumo está a efetiva democracia organizacional ou em que rumos ela precisa ser melhorada. Esse é o desafio que pode ficar bem registrado como premissa, como proposta e como âmbito mais potente esperado com a cogestão.